Olá, pessoal! Sejam todas e todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre a semana astrológica que vai de 8 a 13 de junho. Esta semana dá continuidade ao clima que a gente já vem sentindo nas últimas semanas, particularmente nesta última que se encerrou. Por quê? Porque a gente abriu a segunda temporada de eclipses do ano, a gente continua com uma presença muito forte no signo de Gêmeos, e principalmente Mercúrio, regente de Gêmeos e planeta das comunicações, já desacelera bastante para entrar em retrogradação na semana que vem. Então, de um modo geral, nós temos uma semana que tem muita instabilidade. Instabilidade de humor, instabilidade de motivação, instabilidade nos assuntos e, de um modo geral, essa sensação de energia baixa continua, uma vitalidade muito baixa, uma sensação de debilidade, tanto no plano físico quanto no plano psicológico, de nós estarmos muito incertos, de estarmos muito sem vontade para fazer determinadas coisas. Vamos olhar agora, então, que eventos especiais que nós temos nessa semana que traz esse colorido que eu acabei de mencionar. Bom, primeiramente, uma coisa muito interessante que acontece nessa semana é um semissextil exato entre Urano e Quiron. Urano e Quiron, eles têm algumas similaridades. Ambos têm a ver com a sensação, com o arquétipo do outsider. Primeiramente, deixa eu lembrar um pouquinho quem é Quiron, para quem ainda não conhece, para quem nunca ouviu falar. Quiron é um asteroide que foi descoberto no fim dos anos 70. Ele é um corpo celeste híbrido, porque ele é meio asteroide, meio cometa. Assim como na mitologia, ele era uma criatura híbrida, metade humano, metade cavalo, ou seja, um centauro. Quiron foi descoberto nos anos 70, há suspeitas, especulações de que talvez ele não pertença ao nosso sistema e de que do jeito que ele apareceu, talvez um dia ele desapareça do sistema solar. Quiron representa na astrologia uma ferida que precisa ser olhada. Representa o arquétipo do curador ferido, do professor, do mentor, da pessoa sábia. Porém, ele também traz essa ideia, essa sensação de uma inadequação muito forte, uma dúvida sobre o direito à vida e, principalmente, o tema da exclusão, o tema do forasteiro, daquele que não pertence e que, em muitas situações, pode se tornar bode expiatório daquilo que as pessoas não querem ver, naquelas situações em que as pessoas precisam de um culpado para atribuir as responsabilidades de tudo que não deu certo. Por que ele tem essa semelhança com Urano? Porque Urano, até certo ponto, também traz a ideia do outsider. Porém, enquanto Urano faz questão de ser diferente, ele gosta da ideia de ser um outsider, ele não faz muita questão de pertencer, de ter rótulos, porque ele faz questão, na verdade, de ser diferente. No caso de Quiron, isso já não é assim, porque Quiron tem essa necessidade do pertencimento. Não pertencer para Quiron é uma dor. Esses dois planetas, eles têm um ciclo que é muito interessante. Por quê? Urano tem um ciclo de 84 anos. Quiron tem um ciclo que varia aí em torno de 50 a 51 anos. Porém, Quiron tem uma órbita extremamente irregular, extremamente esquisita. Como ele também pode representar situações e coisas esquisitas. Como assim? Quiron orbita entre Saturno e Urano. Lembra que Saturno é o último planeta visível do sistema solar. Portanto, Saturno representa os limites, as fronteiras. E Quiron está orbitando entre Saturno e Urano nesse nosso sistema. Às vezes ele está muito perto de Saturno, às vezes ele está além de Urano, já entre Urano e Netuno. Então ele tem essa órbita muito peculiar, e só para você ter uma ideia, ele passa 9 anos transitando o signo de Áries, que é o seu trânsito mais longo num signo zodiacal. Por outro lado, o trânsito dele por Libra é de apenas 2 anos. Percebe como é realmente uma órbita muito peculiar?
Então, em função disso, tem um ciclo que é bastante irregular ao transitar pelo mapa astrológico e no trânsito ao transitar pelo zodíaco. Então, o Quirón tem uma órbita realmente muito diferente. Já Urano, embora ele também seja um planeta de excentricidades, ele tem uma órbita mais regular. Ele fica aproximadamente 7 anos em cada signo do zodíaco. Porém, como eu já disse, Quirón fica 9 anos em Áries, quer dizer, tem alguns momentos, quando ele está transitando pelo zodíaco, que ele fica mais tempo no signo do que o próprio Urano. Então, o ciclo entre eles adquire essa qualidade também um pouco diferente. Para você ter ideia, entre os anos de 1952 e 1989, Quirón e Urano fizeram mais de 40 oposições. Portanto, todo mundo que nasceu nessas décadas necessariamente tem essa oposição entre Quirón e Urano. E o que representa o ciclo de Urano e de Quirón? Entre outras coisas, principalmente a luta pelos direitos civis, pelos direitos e liberdades individuais. Porque eles representam principalmente a qualidade de sermos muito diferentes, de sermos únicos, porque ele vem falar daquilo que nós temos de muito peculiar, até um pouco estranho, mesmo que isso faça a gente se sentir inadequado. Eles também têm a ver, esse ciclo, com o desejo por liberdade de todas as restrições, especialmente nos relacionamentos. Eles têm a ver com essa busca por cura, por meios holísticos, por meios não óbvios, não tradicionais, já que Quirón fala de um arquétipo de cura e Urano também fala de métodos alternativos, científicos sim, mas também experimentais. E nesta semana, o que eles estão fazendo? Nós temos Urano atualmente trafegando pelo signo de Touro, ali pelo fim do primeiro decanato, e Quirón também trafegando ali o final do primeiro decanato do signo de Áries. Nesta semana, eles fazem esse semissextil, que é um aspecto de 30 graus. É considerado um aspecto menor, sim, isso é verdade. E eles fazem esse aspecto várias vezes. Eu não cheguei a contar quantas vezes eles fazem esse aspecto, mas eles já estão nessa dança há alguns meses, provavelmente vão continuar ainda por algum tempo, porque, como eu disse, em Áries, a velocidade de Quirón parece um pouco mais com a velocidade de Urano. Então, nesta semana, especialmente ali no dia 9, na terça-feira, Quirón e Urano fazem um semissextil exato. Isso traz um colorido para essa semana de quê? Rebeldia, de nós tentarmos quebrar as restrições, de nós tentarmos recuperar a nossa liberdade, o nosso direito de ir e vir, principalmente. E aí a gente está num contexto, de novo, em que estamos confinados, estamos em isolamento em função de uma pandemia. Eles também falam do tema do excluído, daqueles grupos, minorias, grupos étnicos que são excluídos da norma social por algum motivo. Então, a gente tem já há algumas semanas a questão do racismo extremamente inflamada ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos. Isso possivelmente também tem a ver com esse ciclo de Urano e de Quirón. E nessa semana é provável que isso se inflame ainda mais em vários lugares do mundo. Quirón e Urano têm a ver com esse arquétipo do excluído, do outsider, daquele que é considerado inadequado, inferior, que tem algum tipo de problema, algum tipo de defeito. E todos nós temos Quirón no nosso mapa em algum lugar. Então, naquela área onde nós temos Quirón, é onde a gente se sente inadequado, é onde a gente tem uma sensação de que a gente não funciona direito, de que a gente tem um tipo de defeito de fabricação. E quando nós ressoamos muito com esse tema de Quirón, nós podemos nos identificar ou nos perceber no lugar desse bode expiatório em algumas situações, no lugar desse excluído, da pessoa que é discriminada por um motivo ou por outro. Então, nessa semana, essa questão
das exclusões, da discriminação, racismo, seja por raça, seja também por origem, nacionalidade, que é a xenofobia, esses assuntos continuam bastante inflamados e criando bastante tensões. Porém, Urano e Quirón também fala de um momento que é muito oportuno de nós pensarmos de forma independente, de nós não fazermos questão de nos incluirmos tanto naquela norma que, às vezes, pode ser muito limitante. Esse aspecto também fala de um momento em que está favorável à liberação de cargas antigas, de dores antigas, de nós finalmente sanarmos algumas feridas que vem nos incomodando há bastante tempo. Esse aspecto fica exato principalmente na terça-feira. Nós temos Quirón a 9 graus de Áries, redondo, e aqui nós temos Urano a 9 graus de Touro, também redondo. Então, eles ficam nessa dança durante muito tempo, fazendo esse aspecto muito próximo. Numa distância assim, de poucos minutos. Por isso, os temas que eles representam ficam ativados por bastante tempo. E olha só que coisa interessante que nós temos no dia 11 de junho. Junto com esse semissexto de Quirón e de Urano, nós vamos ter Vênus entrando na dança. Por quê? Vênus, lá no dia 11, vai fazer um sextil com Quirón. Vênus, que está retrógrada em Gêmeos, tem essa conversa muito curativa com o asteroide Quirón. E Urano está no ponto médio desse aspecto. Urano é o ponto médio entre Vênus e Quirón. O que isso pode significar para nós? Considerando que Vênus está no seu ciclo de retrogradação, já fez a conjunção interior ao Sol, já está na sua posição atrás do Sol, daqui a alguns dias vai começar a ascender na sua posição heliacal, vai começar a nascer antes do Sol como estrela matutina. Então, essa Vênus, que já está numa condição muito especial, fazendo revisões de curta, média e longa data sobre o nosso passado relacional, sobre as nossas dinâmicas relacionais, também sobre o nosso conjunto de valores pessoais, sobre o senso de valor pessoal, a nossa relação com o prazer, com a criatividade, com a alegria. Vênus retrógrada nos convida a revisar tudo isso. Já estamos falando disso há várias semanas. Agora, quando Vênus faz esse aspecto com Quirón, a gente tem uma oportunidade de se liberar de muitas mágoas do passado, de revisitar esse passado, relembrar, talvez até a gente chora um pouco, talvez até essa ferida abre de novo. Porém, a gente pode agora olhar para isso de uma forma mais adulta, mais madura, e a gente pode ressignificar esse evento lá do passado, de maneira que a gente não precise mais ficar sofrendo pela mesma coisa. A gente pode ir lá, a gente olha, vê de novo o que aconteceu, mas a gente agora tem um olhar mais maduro sobre tudo isso. E a gente pode limpar, purgar essa ferida, fazer uma limpeza bem profunda, de maneira que essa ferida possa finalmente cicatrizar e definitivamente. E com Urano no ponto médio entre Vênus e Quirón, de fato, a gente pode chegar a uma liberação. De fato, a gente pode cortar, romper, a gente pode proceder com uma ruptura definitiva com esses conteúdos que nos fazem mal, continuam a nos dilacerar, que continuam a nos machucar. Então, sabe aquele espinho, aquelas situações que a gente tem a sensação de que é um espinho enfiado na carne? Agora a gente tira esse espinho, arranca esse espinho e joga fora definitivamente. Então, é uma configuração que eu achei super bacana para a gente resolver problemas do passado, situações relacionais que ficaram mal resolvidas, que a gente cortou, mas parece que ainda fica algo ali pendurado, algo ali como aquele espinho na carne. Agora, vamos arrancar esse espinho e deixar essa ferida cicatrizar definitivamente. Outra coisa muito interessante que também acontece no dia 11 de junho é a quadratura que o Sol faz a Netuno. Esse é um dos eventos da semana que colore essa semana com essa sensação de desvitalização, de desmotivação. Por quê? O Sol, centro do nosso sistema, também representa a nossa vitalidade, representa nossos propósitos, a nossa consciência. Quando o Sol faz um aspecto difícil com Netuno, e eles estão aqui numa briga, essa nossa vitalidade tende a cair, a gente se desmotiva com mais facilidade,
o nosso brilho fica nublado, sabe? É como um dia nublado, com aquele mormaço, a gente não sabe direito como brilhar. O nosso brilho fica mormaçado. Nossos propósitos tendem a ficar um pouco mais confusos, a gente perde um pouco o senso de direção e dá uma sensação muito forte de futilidade, de falta de sentido. A gente quer desistir das coisas, o nosso entusiasmo arrefece, a gente se pergunta por que a gente está fazendo essas coisas, por que a gente começou isso. Então, tem uma sensação muito forte de desistência, querer largar tudo. E pode ser um perigo, porque isso é uma sensação que, dentro desse contexto de curto prazo, isso é algo mais passageiro. Então, dependendo daquilo com que estamos envolvidos, daquilo que queremos realizar, a gente precisa pegar leve, não levar essa sensação de debilidade tão a sério e não sair desistindo assim, sem pensar duas vezes. Atenção com isso. No plano físico, isso significa uma energia muito baixa, de novo, sensação de debilidade, muito cansaço. Então, a gente precisa pegar leve com a gente mesmo. É uma semana que não favorece fazermos grandes tarefas, tarefas que exijam muita energia física, que exijam muita estamina, que exijam muito esforço, porque a nossa energia está realmente limitada. Em termos psicológicos, esse aspecto fala de dias em que estamos muito idealistas, um pouco mais ingênuos a respeito, inclusive, das nossas capacidades, tem uma dificuldade de enxergar as autoridades de uma forma lúcida, de uma forma crítica. Então, a gente tende a se encantar muito mais com aquelas figuras do Salvador, do Messias, do guru. A gente está querendo um guru para seguir, porque a gente se sente ovelhinha que precisa de direcionamento, que precisa de um pastor, que precisa de alguém dizendo o que a gente deve fazer. Então, é um aspecto que demanda uma atenção e uma cautela sobre em quem depositamos a nossa confiança. E daí, dia 12 de junho, Dia dos Namorados. O que temos nesse Dia dos Namorados? Temos um clima extremamente romântico, que se a gente olha sobre o ângulo mais luminoso, temos um dia muito romântico, um dia muito favorável a essa busca de entendimento, onde a gente olha para o outro com muita sensibilidade, com muita empatia, a gente quer estar junto, tem muito romance no ar, tem muito encantamento, tem muita sedução, a gente quer se fundir ao outro. Estou falando de quê? É um dia em que nós temos Lua em Peixes, fazendo conjunção à conjunção de Marte e Netuno. Então, temos Lua, Marte, Netuno em Peixes, o que traz esse clima de sedução, de romance, de fantasia, uma coisa meio contos de fadas. Porém, já sabe, né? Fantasia, contos de fadas, isso também, se a gente não tem um critério, a gente está criando também uma situação de desapontamento lá na frente. Por quê? Todos esses planetas em peixes simbolizam um período em que a gente está num clima mais ingênuo, a gente não quer olhar as coisas difíceis da vida, a gente está muito cansado de tanta tristeza, de tanta dor, de tanto problema, então a gente quer sonhar, a gente quer fantasiar, a gente quer ser enganado. Então, sabe aquela coisa, me engana que eu gosto, porque eu estou cansada da verdade? Então, você já sabe aonde isso leva, né? E, além disso, Marte, Lua, Netuno estão fazendo quadratura ao Sol, lá em Gêmeos. Então, mais uma vez, muita atenção em quem você confia, muita atenção sobre a conversa de quem que você vai ouvir, muita atenção com tudo que é dito nos meios de comunicação, tem muita confusão, tem muita desinformação, tem muita fake news. É um prato cheio para fake news tudo isso daí. Porque há uma sensação de enganos, de engodos, de a gente não estar vendo a história completa. A gente só vê uma parte, a gente só vê aquilo que querem que a gente veja. Portanto, muita atenção nesses dias. E quando a gente lembra do Dia dos Namorados, mais uma vez, então está um clima romântico, está um clima de muita fascinação, de muita gentileza, sim,
Porém, também tem um clima de muita ilusão, tem esse clima de me engana que eu gosto, que pode ser perigoso, principalmente porque, lembrando de novo, estamos num período de Vênus retrógrada em que precisamos rever as nossas relações, rever em que condições nos relacionamos. Então, gente, é um dia dos namorados que também demanda que a gente esteja bem atentos, que a gente olhe bem aonde a gente está pisando. A comunicação pode até fluir dentro dessas relações mais próximas. Por quê? Mercúrio, regente de Gêmeos e regente das comunicações, está em Câncer e nesse dia vai estar recebendo o trígono da Lua. E também já vai estar se aproximando de um trígono a Marte e a Netuno. Mesmo assim, nossa percepção da vida, da realidade, está muito subjetiva. Ela não está objetiva, ela não está clara, ela não está lúcida. Portanto, a gente realmente precisa manter aquele filtro de que eu venho falando já há várias semanas, ainda bastante ativo. E na sequência, ainda na virada do dia 12 para o dia 13 de junho, nós temos a conjunção exata de Marte a Netuno. Esse aspecto que tudo tem um lado luminoso e um lado sombrio, nós sabemos. Esse aspecto de Marte e Netuno ativa muito a nossa imaginação, a nossa criatividade. É um aspecto excelente para nos dedicarmos a atividades criativas em geral. Alô, artistas, semana favorável para vocês. Também é um aspecto excelente para nos dedicarmos a causas filantrópicas, causas de caridade, a causas altruístas, onde a gente vai ajudar outras pessoas, onde a gente faz trabalho voluntário, todas essas atividades que beneficiam o coletivo, que beneficiam aos outros, atividades realizadas de forma abnegada, em que eu me coloco em segundo plano para ajudar a outro. Porém, essas atividades, elas só são bem-sucedidas se nós estivermos sendo realmente autênticos nesse nosso altruísmo. Porque se a gente tiver alguma intenção, algum interesse oculto por trás dessa nossa ajuda, a gente pode se queimar feio. Por que eu estou falando? Sabe aquela situação bem clássica da pessoa que leva uma cesta básica lá para alguém, tira aquela foto só para postar nas redes sociais? É disso que eu estou falando. Então, você está ajudando alguém, ao mesmo tempo você expõe essa pessoa, mas, na verdade, o que você quer mesmo é aparecer às custas dessa situação. Então, esse tipo de ajuda, ela pode ricochetear. Esse tipo de ajuda, quando a gente vai ver, mesmo que de fato a gente tenha ajudado alguém, é um pouco discutível esse nosso altruísmo, certo? Bom, qual é o lado mais sombrio, então, desse aspecto de Marte com Netuno? Mais uma vez, Marte, assim como o Sol, também tem a ver com a vitalidade física, com a nossa força, com a nossa capacidade executiva, a capacidade de realizar as coisas. Marte rege os glóbulos vermelhos, rege o sangue, rege a força física. E Marte já está em Peixes, como eu tenho dito, que não é um signo dos mais confortáveis para ele. Por quê? Porque Marte, primeiro, é um planeta de fogo, Peixes é água. Marte é um planeta de foco. Em Peixes, não há foco, tudo está misturado. E ainda com Marte conjunto a Netuno, a gente tem uma dupla debilidade física. Então, fisicamente, mais uma vez, a nossa energia está mais baixa, a gente tem preguiça, a gente está mais sonolento, a gente não quer fazer as mesmas coisas, portanto, não é uma semana muito boa para a gente se arvorar de fazer grandes coisas, para a gente se exigir realizações físicas, para a gente começar projetos que demandem que a gente tenha muita força, muito entusiasmo, coragem, que a gente tenha foco, que a gente tenha uma diretividade, porque nada disso está muito disponível nesses próximos dias. Psicologicamente, a gente também está com uma sensação de desorientação, uma sensação de falta de rumo, mais uma vez, de que nada vale a pena, a gente começa a pensar que a gente não vai dar conta de concluir o que a gente está fazendo. A exemplo de Sol Netuno, a gente tem essa sensação de que tudo é muito fútil, de que tudo é muito sem sentido, de que talvez não valha realmente a pena. E, mais uma vez, a gente precisa ter atenção para não ir largando tudo, para não desistir de tudo, para
achar que aquilo foi um grande engano. Calma, calma, não é bem assim. Vamos esperar essa leseira passar. Mais uma vez, eu também lembro. Continuamos numa temporada de eclipses, tivemos um eclipse lunar no dia 5 de junho, um eclipse que favorecia muito as contaminações devido a essa vitalidade baixa. E eu vou repetir, essa semana continua igual. Esse aspecto Sol-Netuno, Marte-Netuno, mais uma vez, baixa muito nossas defesas, nos deixa propensos a infecções, a contaminações, a imunidade está mais baixa. Marte e Netuno é um aspecto que muitas vezes se manifesta como anemia, por exemplo, que é a baixa dos glóbulos vermelhos. Então, gente, é uma semana que ainda precisamos nos cuidar bastante, nos proteger, evitar exposições desnecessárias. Especialmente, evitar exposições a discursos que também vão minar a nossa confiança em nós mesmos, que vão minar o nosso senso crítico e que vão acenar ali com histórias da carochinha para nos enganar, o lobo vestido de cordeiro no meio do rebanho para conseguir uma presa. Pois é. Então é uma semana que está muito sujeita a enganos, as pessoas se disfarçarem com máscaras, as pessoas quererem aparecer sob uma luz que não é a luz autêntica delas, as pessoas estarem numa aura muito enganosa, que parece uma coisa, mas na verdade não é nada daquilo. Então é uma semana para a gente ter muita atenção com o parece, mas não é. Tudo que você vir ou ouvir pela primeira vez, dá um tempinho para você assimilar, pesa, conversa com aquilo por um tempo antes de você simplesmente ir acreditando em tudo que chega até você. E, finalmente, como eu já tinha mencionado no início, Mercúrio já está bastante desacelerado, vai entrar em retrogradação no dia 18, na semana que vem. Então, a gente já tem uma semana que começa a desacelerar bastante, especialmente porque o Sol está viajando em ritmo bastante lento, a Lua lá para o final da semana também fica bem lenta, então a gente tem um clima assim, desacelerado. Portanto, pega leve. Não se exija aquela produtividade 100%, não se exija fazer coisas hercúleas, coisas incríveis, não se exija nada acima do normal. Na verdade, ao contrário, se você puder baixar um pouco suas expectativas a respeito do que você vai realizar essa semana, é o melhor que a gente faz. Então, vamos ser bem modestos nas nossas expectativas nessa semana, por uma questão de autopreservação, porque é uma semana que a energia física está comprometida. A energia física não está na sua carga total. As nossas baterias estão um pouco baixas. Então, não vamos nos comprometer com muitas coisas, porque a gente corre o risco ou de a gente não conseguir fazer tudo e ficar tendo que dar desculpas para as pessoas com quem a gente se comprometeu, ou a gente vai dar um jeito de fazer, mas vai se esfalfar e vai chegar ao fim da semana doente, vai chegar ao fim da semana exaurido, se sentindo péssimo, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Principalmente porque Sol e Marte em contato com Netuno são aspectos que nos levam à autonegação. A gente faz tudo que os outros querem, a gente vai esquecendo da gente. São aspectos que representam o sacrifício, a autoimolação. E aí, dependendo do que a gente está falando, isso pode ser bastante perigoso. Então, resumindo, essa é uma semana que está bastante desacelerada, é uma semana que a energia não está na sua carga completa, nossas baterias estão a meia carga, portanto, a gente precisa se cuidar, se preservar. Mercúrio já está desacelerado, se preparando para retrogradar. Netuno está super ativo, tanto em contato com o Sol quanto com Marte. E, de um modo geral, a gente tem um clima que é bastante confuso, de muita desorientação, de muitas mentiras, de muitos enganos, muitos equívocos. Alguns desses enganos são propositais, como eu já disse. Em algumas situações, pessoas, grupos, mídia, interesses contam o conto do vigário, porque tem uma intenção por trás disso. Mas também há situações em que ocorrem enganos de uma forma não maldosa, que foi realmente apenas um equívoco, que a gente se atrapalhou, se embaralhou nas informações, nas histórias. De qualquer maneira, a gente precisa ter atenção com toda a nossa comunicação
comunicação, com todas as interações, para que a gente consiga navegar essa semana com o mínimo de problemas. Eu ia me esquecendo, esse aspecto de Marte e Netuno também deixa a gente muito suscetível, muito sensível, muito irritável, sabe? Assim, qualquer coisa nos dá nos nervos, qualquer coisa a gente tem uma reação desproporcional e a gente pode também criar alguns conflitos nessa história toda aí. E mais uma vez, se você pensar em desistir, se você se sentir tão desmotivado, você pensa em desistir daquilo que você está fazendo, você pensa em largar tudo, opa, pensa duas vezes. Espera algumas horas, espera alguns dias. Não entra nesse túnel escuro, porque é perigoso. Então, respira fundo. Quando você se sentir extremamente desmotivada ou desmotivado, relaxa um pouco, recorra a alguma ferramenta que você sabe que ajuda você a restabelecer o seu humor, a ficar bem. E, principalmente, não se cobre demais, porque a gente está vivendo um contexto muito especial, muito inusitado para nós, para toda essa geração, e a gente precisa ser gentil com a gente mesmo, a gente precisa ser gentil uns com os outros e também com a gente mesmo, porque a gente já está lidando com muita tensão, com muita incerteza. Como eu venho dizendo, estamos vivendo um trauma coletivo, e é um trauma que se configura tanto pelo fato concreto dos milhares de mortos ao redor do mundo, já passa de 400 mil pessoas mortas pela Covid, como também pela incerteza enorme que nós estamos vivendo e também porque nós perdemos aquele mundo, aquela vida que nós tínhamos, aquela vida a que nós estávamos acostumados, deixou de existir. Isso também é uma grande perda. E algo muito importante morreu e a gente ainda não faz ideia do que vai nascer, a gente ainda não sabe o que vem pela frente. Além disso, é aquele contexto. Tem milhares de pessoas morrendo pela Covid e tem pessoas morrendo de medo. Em alguns casos, literalmente, porque as pessoas começam a ter síndrome de pânico, elas começam a ter problemas sérios ligados ao medo e à incerteza, que desencadeiam outros processos de saúde, às vezes infarto, hipertensão, várias outras condições que também são debilitantes. Então, realmente, a gente precisa pegar leve com a gente. Realmente, a gente precisa trazer a gentileza uns com os outros. A gente precisa vibrar numa oitava mais elevada, como eu venho dizendo também já faz algum tempo. Então, é isso. Vamos ativar o nosso coração gentil. Vamos ativar essa elevação na nossa vida. Vamos vibrar no mais positivo que nós conseguirmos. Vamos tentar evitar entrar por esse canal do medo e da ansiedade, para que a gente não crie ainda mais problemas para nós mesmos. Então, para você, eu desejo uma excelente semana, que a gente consiga navegar essa semana aproveitando os aspectos positivos que ela tem. Lembra que eu falei? Criatividade, imaginação. Então, é uma semana excelente para criarmos, para dançarmos, para ajudarmos outras pessoas, para exercitarmos o nosso altruísmo, a nossa empatia, para realmente fazermos algo de uma forma abnegada, que venha a fazer diferença na vida de alguém. É uma semana para sermos mais cooperativos, para sermos mais altruístas. E se é a primeira vez que você está chegando nesse canal, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, ative as notificações. Assim você vai ficar sabendo toda vez que tiver uma novidade. Então, muito obrigada e uma ótima semana para todos.